tarde a todos. Bem-vindos ao webinar de resultados do segundo trimestre dos 6 meses de 2022. Meu nome é Maria Luísa, eu sou gerente de governança e relações com investidores da companhia. Estão aqui comigo o José Humberto, nosso diretor-presidente, e o César Prado, diretor administrativo jurídico. Após a apresentação do José Humberto, a gente abre para a sessão de perguntas e respostas. Então, vocês podem ou ir no íconezinho, né, de Q&A e fazer a pergunta por escrito, ou, se quiser fazer a pergunta ao vivo, pedir para a gente liberar o microfone. Vou passar a palavra agora ao José Humberto, que vai iniciar a apresentação. Obrigado, Isa. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso call de resultados de fechamento do segundo trimestre. Passando aqui para os principais destaques, nesse semestre, a gente recebeu o valor do arrendamento da safra 21/22, que foi de 95,9 milhões de reais. Também, durante o período, a gente reconheceu 6/12 da receita de arrendamento. O arrendamento ele começa em setembro e termina em agosto. Nesse período, a gente reconheceu as receitas de janeiro até junho, que totalizaram 43,5 milhões de reais. O valor remanescente, que é o de julho e agosto, ele está marcado no nosso balanço de administração, no nosso balanço patrimonial, na conta de adiantamento de clientes, né, referente aos 2 meses que faltam para completar os 95,9 milhões de reais. Nesse período, o gasto foi de 27,8 milhões de reais. E o gasto que eu estou somando todos os gastos da companhia, com exceção dos financeiros, para a gente começar a ter uma visão do que é recorrente, do que é não recorrente, né? Então, no período, 11,5 milhões foram recorrentes. Desses 11,5 milhões, 2,9 são de depreciação, portanto, não caixa. E aqui a depreciação, ela é de fato não caixa e ela não é uma boa proxy do CAPEX, dos investimentos de reposição, devido ao nosso contrato de arrendamento com a SLC. Vou dar mais detalhes à frente. E 16,3 milhões de reais foram gastos não recorrentes, originados ou na transação que a gente fez de venda das operações agrícolas para a SLC, ou gastos relacionados à companhia antiga, Terra Santa Agro. O EBITDA ajustado, portanto, ajustado para os não recorrentes, ficou em 38,1 milhões de reais. E o lucro líquido em 3,3 milhões de reais. A dívida bancária no período passou de 72,4 milhões de reais em 31 de dezembro de 21 para 21 milhões de reais em 30 de junho de 22. O nosso caixa era superior a 21 milhões de reais, a companhia passa, então, a ter uma posição de endividamento muito próximo de zero. Pode passar, Isa, por favor? Vamos lá. Bom, aqui uma visão, né, do nosso CPV, do nosso DRE, desculpa, separando aqui, né, as contas de CPV e despesa, vou passar uma por uma. Então, a receita líquida de manejo florestal, no período, foi de 1.276.000 reais. A receita líquida do arrendamento ficou em 43,5 milhões de reais. A receita líquida de aluguel, que são alguns prédios que nós temos alugados, o principal é o aluguel do nosso prédio de Nova Mutum, que está alugado para a universidade, e adiantamento do arrendamento, a gente está reconhecendo aqui R$ 1.685.000 de receita. Esse adiantamento do arrendamento, quando a gente fez a transação com a SLC adiantou 70 milhões de reais. E esses 70 milhões de reais, eles vão sendo
reconhecidos na receita proporcional durante todo o período do arrendamento. Então, um arrendamento de 20 anos, são 240 meses, basicamente os 70 milhões de reais está dividido nesses 240 meses. Porém, né, por ser uma conta, né, que tem ali o seu reconhecimento no prazo, ela tem receitas e despesas de juros de acordo com as normas contábeis. Então, a gente não apenas reconhece a receita do adiantamento, né, nos 70 milhões. Então, se você olhar no nosso balanço, né, ele entrou lá, os 70 milhões, como está lá na conta como adiantamento de clientes. E aí a gente vai reconhecendo todos os meses, essa conta vai diminuindo. Mas aqui dentro desse 1.685.000, não é só a conta do recebimento proporcional dos 70 milhões, ou seja, não, se você pegar 70 milhões, dividir por 240 e multiplicar por 6, você não vai encontrar esse número porque ele tem uma conta financeira. Essa conta financeira, ela também está lá na nossa despesa de juros, só que na nossa despesa de juros, a gente vai ver em detalhe, ela está em 3 milhões de reais. Então, por enquanto, o impacto desse adiantamento no nosso balanço, ele está sendo um impacto negativo, ele está gerando um prejuízo para a companhia. Obviamente que, com o passar dos 20 anos, a conta da receita e a conta da despesa, elas vão ser de tal forma que vai ter passado no nosso DRE 70 milhões de reais de lucro. Mas, no início, é um prejuízo, depois ela passa a ser lucro. É uma transação contábil que traz um pouco de complexidade, por isso eu achei melhor tentar explicar aqui. Que são itens não caixa, tanto da receita quanto do custo que está lá nos financeiros. Bom, aqui no CPV dos produtos, né, também e aqui eu já começo a separar para vocês o que é recorrente e não recorrente. O CPV ele é de fato recorrente e o CPV ele é composto por duas contas basicamente. O ITR, que é o Imposto Territorial Rural, imposto que a gente paga sobre as propriedades que nós temos, e a depreciação, né? A depreciação, como eu disse, é uma conta não caixa e ela é uma conta que ela se refere aos ativos que estão nas nossas fazendas e estão arrendados para a SLC. Né? Por força do nosso contrato, a SLC ela deve fazer todos os investimentos de manutenção de forma que os ativos eles sejam, ao final do contrato, eles estejam em condições iguais ou melhores àquelas que a SLC recebeu. Portanto, essa depreciação ela não é uma boa proxy de CAPEX que a companhia vai fazer. Ou seja, nós não vamos fazer investimento de manutenção, porque esse investimento de manutenção será feito pelo nosso principal arrendatário, que é a SLC. Por isso, ela é uma conta aqui que também diminui o nosso lucro líquido, mas ela não tem uma contrapartida de caixa. Então, é importante a gente ressaltar isso daqui, e principalmente na hora de compor aqui o nosso EBITDA. Aqui nas despesas, a gente tem despesas gerais administrativas, a gente separou aqui, são 17 milhões de reais. Desses 17 milhões de reais, 47 são recorrentes e 53 não recorrentes. Vou entrar em mais detalhes na sequência. E outras despesas de 7 milhões de reais, que são 100% despesas não recorrentes. Com isso, o nosso lucro operacional ficou em 18,8 milhões de reais, resultado financeiro de 10,4 milhões de reais e um lucro antes do imposto de 8,3 milhões de reais. Imposto de 5 milhões, lucro de 3,3 milhões de reais. Bom, o cálculo do EBITDA, sem nenhum ajuste, daria 21,7 milhões de reais e o EBITDA ajustado, aí sim, 38 milhões de reais. Pode passar, Isa, por favor? Bom, vamos lá. Então, aqui um detalhamento das nossas despesas correntes, né? Recorrentes, desculpa. Então, o primeiro item é a depreciação, é o maior item de nossos gastos aqui. Né? Eu estou somando aqui para vocês gastos e CPV, né, por uma simplificação. Né? Na verdade,
a gente não tem um produto especificamente vendido, mas a depreciação e o ITR eles são classificados como CPV, e aqui, para simplificar, numa simplificação e numa tentativa de exemplificar e mostrar melhor como olhar os nossos números, eu juntei todos eles, né? Então, o gasto, na hora que a gente olha a depreciação, são 2,9 milhões de reais. Eu já expliquei ali que é uma despesa que não tem uma contrapartida caixa, ela é não caixa e não terá uma contrapartida caixa nem nos nossos investimentos. O segundo maior item aqui são os honorários da administração, de 2,9 milhões de reais. Aqui dentro a gente tem conselho de administração, conselho fiscal, que foi instalado na companhia, comitê de auditoria, né, e a diretoria executiva. Gastos com pessoal de 1,7 milhão de reais. Assessorias, cerca de 1 milhão de reais, e que diversas assessorias, né, contábil, fiscal. O nosso ITR no período de 500 mil reais, despesas diretamente relacionadas com o manejo florestal, e aqui eu destaco também essa despesa relacionada com o manejo florestal, porque essa despesa ela tem uma receita direta como contrapartida, ela só existe porque a gente está fazendo o manejo sustentável em algumas das nossas propriedades. Ela não é uma despesa para o funcionamento da companhia como um todo, né, para a gestão de todas as nossas fazendas. É uma despesa específica aqui. Depois a gente tem condomínio e aluguel, publicidade legal, são os itens menores, né? E com isso, a gente, então, quais são os nossos números olhando o primeiro semestre, né, despesas recorrentes? 8,1 milhões de reais para manutenção do negócio. Esse número são todas as fatias dessa pizza, com exceção da depreciação e das despesas do manejo florestal, né? E aí a gente soma, então, 2,9 de depreciação e 448 mil reais de despesas relacionadas ao manejo florestal. Pode passar, Isa. Nos gastos não recorrentes, a gente tem aqui, então, honorários de êxito, né, 4,2 milhões de reais. Esses honorários eles estão relacionados a processos originados no passado e que ou transitaram em julgado e que, por força de contrato, a gente teve que pagar eles. Então, por exemplo, um dos processos foi um processo, um litígio que a gente se viu para manutenção nossa na posse de uma fazenda que a gente era arrendatário, né? Uma fazenda importante, uma área expressiva, e foi muito relevante para compor o valor das operações no momento da venda das nossas operações agrícolas. Como a gente logrou o êxito e a gente conseguiu continuar, nos mantermos na posse do imóvel, né, e o processo transitou em julgado, a gente teve que pagar o honorário de êxito, um contrato longo de 15 anos, por isso um contrato alto, um contrato de muito valor, né? Então, para dar algum exemplo aqui, para vocês entenderem, né, o que se refere e por que esses não recorrentes. Plano de incentivo, né, também é um plano da companhia que ele não tem novos planos, então por isso ele está classificado aqui como não recorrente. O próximo item é reembolso de despesas pagas pela SLC. No momento da transação, a SLC, a gente tem uma data de corte para a transação. A partir daquela data de corte, né, algumas despesas que não estavam no balanço, despesas que eram nossas, né, e que eram aqui da Terra Santa Propriedades Agrícolas, mas que a gente não conseguiu transferir para cá, porque o contrato estava na Terra Santa Agro, a SLC pagou essas despesas, né, e a gente reembolsou a SLC por ter pago essas despesas. Então, aqui, os principais itens são impostos e tributos, e fornecedores, né? Essa conta também já não deve ter mais, já foram apuradas todas as despesas que foram decorrentes ali da transação.
Provisão para contingência tributária é um negócio muito antigo, um cálculo de ICMS, uma conta de ICMS da Brasil Ecodiesel de 2009, né? Que a gente teve que o processo está em evolução e a gente mudou o prognóstico de possível para provável, então a gente reconheceu aí esse valor. Provisão para contingência cível também é um processo do passado ali provavelmente deve ser de 2017, 2018, em que a gente brigou para se manter na posse de um arrendamento, mas a gente conseguiu ficar na posse do arrendamento durante o período até o final. A gente tinha mais 3 anos de arrendamento e por alguns motivos os arrendatários que quiseram tirar a gente da posse, a gente brigou para continuar na posse. A gente conseguiu as liminares, a gente ficou na posse, a gente teve os lucros do arrendamento, né? Porém, quando o processo terminou, a gente perdeu o processo, mas a gente já tinha atingido o nosso objetivo, que era ficar na posse durante os 3 anos. Pagamos o arrendamento e continuamos na posse, né? Mas como a gente perdeu, a gente teve que pagar a sucumbência desse processo, né? Então, essa é uma conta também ali originada de 2018-19, relacionada às nossas operações da empresa que a gente vendeu para a SLC, né? Aqui são contas de assessoria jurídica, assessorias tributárias e outras assessorias que estão aqui relacionadas principalmente à transação, estruturação do novo negócio. São coisas que não são recorrentes, mas que foram bastante necessárias aí durante esse início, né, da companhia. Pode passar, Isa, por favor. Bom, vamos lá nas despesas financeiras, né? Então, a gente tem aqui 3,5 milhões de reais de despesa líquida de juros, né? Aqui sim, a despesa juros mesmo, né? Da dívida nossa, né? Do nosso endividamento. Mas aí a gente tem outra conta bastante grande aqui, que é um juros sobre adiantamento de clientes. Essa conta é a contrapartida daquela linha da receita que eu comentei com vocês ali no início do nosso call, do adiantamento dos 70 milhões. Então, na linha da receita entrou 1,6 milhões de reais, aqui na conta financeira está saindo 2,99 milhões de reais. Está gerando um prejuízo líquido no período de quase 1,5 milhão de reais. Ao longo de 20 anos, o resultado terá sido um lucro de 70 milhões de reais, quando a gente somar todas as linhas da receita com todas as linhas da despesa, né? Mas ela é descasada ao longo do tempo. Então, agora, nesse semestre, a gente está reconhecendo 1,5 milhão de reais de prejuízo, e na conta financeira tem 2,99 milhões de reais de juros, que é um juros totalmente não caixa, né? Simplesmente ajustes contábil do adiantamento de 70 milhões de reais. AVP nas contas do acordo de associação. Uma conta aqui também de 1,8 milhões de reais. Essa também é uma conta não caixa, né? De novo, um ajuste de valor presente, né? Por conta de normas contábeis. A gente tem lá no balanço da Terra Santa Agro, né? Por força do nosso contrato, a gente é o responsável, né, e o beneficiário de algumas contas que estão no balanço da Terra Santa Agro. Essas contas têm cerca de 70 milhões de reais de ativos, né, e tem também cerca de quase 40 milhões de reais de passivos, né, que no net está dando aí para a gente em torno de 30 milhões de reais positivo. Mas esses ativos que estão lá no balanço, eles têm uma programação no tempo para acontecerem. E aí tem um ajuste de valor presente no nosso balanço. Se tudo ocorrer sem nenhuma mudança, a gente vai reconhecendo sempre uma receita desse período, conforme o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo. Porém, durante esse período, a taxa de desconto subiu, o juro subiu e, consequentemente, a taxa de desconto subiu. Então, como é um valor no tempo, valor que vai virar caixa nos próximos anos, né? E ele é trazido a valor presente, quando a taxa de desconto sobe,
o valor presente diminui e aí a gente passou esse resultado negativo. Então, uma conta puramente contábil também não tem efeito caixa, né? Atualização monetária das contingências, aqui sim também não tem efeito caixa imediato, mas o principal item aqui é um processo trabalhista, também originado na época da Brasil Ecodiesel, que está ali superando 30 milhões de reais, e esse processo ele é corrigido por IGPM, e a gente vai contabilizando, né, a variação do GPM durante o período, e ela entra aqui nas nossas despesas financeiras, né? Obviamente, o processo está como prognóstico provável, por isso ele está contabilizado. A gente ainda está em discussão se, porventura, a gente muda esse prognóstico, a gente tem reversões para fazer e tudo mais, né? E se ele se realiza, ele já está totalmente contabilizado nos nossos livros. E outras despesas menores, despesas bancárias, entre outras, que somam ali R$409 mil. Bom, por que essa separação? Até para a gente entender, né, o que é juros de verdade aqui, né? E o que é não caixa, importante para na hora que, né, vocês forem fazer as análises, entenderem e poderem projetar. Então, esses juros, de fato, essa despesa de juros nossa de R$3,5 milhões, essa despesa de juros líquida de R$3,5 milhões, ela teve, né, na sua origem, uma dívida de R$72 milhões no início do ano. Hoje, a nossa dívida está em R$21 milhões. Então, a gente, quando a gente falar de juros daqui para frente, né, a gente já tem que olhar uma base de endividamento bem menor, né? E a gente também está com caixa de R$25 milhões, ou seja, uma dívida líquida negativa, né? Dívida líquida de R$4,5 milhões. O nosso movimento agora a nossa expectativa, né, nos próximos meses, de fazer uma gestão ali dos gastos. Provavelmente a gente vai ter que, essas dívidas várias estão de curto prazo, a gente vai pagar elas, talvez a gente precise muito provavelmente a gente vai precisar tomar um pequeno endividamento. Esse pequeno endividamento a gente vai tomar ele com data de vencimento atrelada ao recebível que nós temos do arrendamento da safra 22/23, né, que acontece ali em abril de 23. Pode passar, Isa, por favor. Bom, aqui, para a gente entrar um pouco, né, num detalhamento maior da nossa principal fonte de receita, né, que é a receita de arrendamento, que está atrelada ao preço da soja nas nossas fazendas. Então, como ele é formado, o preço da soja nas nossas propriedades, né? Quais são os componentes que formam esse preço? A gente tem soja, por ser uma commodity, né, amplamente negociada, né, exportada, um item de exportação muito líquido, ela tem uma referência de preço mundial, que é o preço CBOT, e aqui a gente mostra os dois contratos de referência para a gente, eles são muito próximos, precisando muito próximos, que é o contrato de março e de maio, né? O contrato de março ele é referência para a soja de janeiro e de fevereiro, e o contrato de maio ele é referência para a soja de março. Lembrando que o nosso contrato de arrendamento é 1/3 preço da soja de janeiro, 1/3 fevereiro e 1/3 março, né? A evolução do dólar, porque o preço da soja ele é em dólares, né, em cents por bushel, aqui a gente está olhando, né, 1.400 cents por bushel, a cotação do dólar, para a gente converter ela para reais, e aqui a gente traz o dólar spot e o dólar futuro, né, aqui o dólar é o dólar de abril, 30 de abril, que é o dólar da data do pagamento do arrendamento. Depois a gente tem aqui as cotações de prêmio, e aqui os prêmios são de cada mês, né? Temos o prêmio de janeiro, o prêmio de fevereiro, o prêmio de março, e o custo logístico, que entra como um redutor desse preço. Então, se a gente tiver o preço de Chicago, o prêmio e o câmbio, a gente consegue ter o preço da soja no porto. Para chegar com o preço da soja na fazenda, a gente tem que deduzir aqui o custo logístico, né? Que a gente vê que ele subiu bastante,
nos últimos meses, mas tem uma pequena queda aí também acontecendo agora, mais recentemente. Pode passar, Isa, por favor. Bom, tudo isso combinado, multiplicado pela quantidade de sacas que a gente tem para receber, a gente tem essa receita esperada. Então, a gente está monitorando a receita esperada da companhia dia a dia, né? E a gente vê que ela está oscilando aqui entre 90 e 105 milhões de reais durante esse período, né? Hoje ela está na casa dos 95 milhões de reais. Pode passar, Isa. Em relação ao percentual fixado, hoje nós não temos nada fixado, então nossa receita está oscilando ainda, com soja, dólar, frete, né? E quando a gente for fixando, né, a nossa receita, ou seja, fixando os preços da saca de soja, a gente vai informando o mercado para as fixações que forem ocorrendo. Pode passar, Isa? Bom, acho que essas são as principais informações, as mais relevantes. Eu tentei combinar as informações de um jeito que ficasse mais fácil para que vocês possam entender a companhia e conseguir fazer as suas projeções. Vou abrir agora para sessões de perguntas e respostas. Isa. Vamos ver aqui. A gente tem uma pergunta aqui do Carlos Herrera. Ele pergunta: com a redução das operações, a totalidade do lucro será distribuída aos acionistas? Carlos, o que a gente tem, qual é o objetivo da companhia, né? Assim, a gente tem feito, a gente fez no ano passado e a expectativa é que continue nessa direção. A gente não tem uma política clara ainda escrita, mas é distribuir 95% do lucro líquido da companhia na forma de dividendos, né? Então, a ideia é toda essa receita de arrendamento, né, que ela seja convertida, paga-se as despesas, né, o lucro vai ser convertido em dividendos. A gente tem que reter 5% de reserva legal, né, e distribuir nos 95%. Ou seja, nós não vamos ou não temos a intenção de usar esse dinheiro para comprar outras propriedades e crescer a companhia. Esse dinheiro ele deverá ser, sim, distribuído para os acionistas. Nós não temos mais perguntas. Vou dar uns minutinhos se alguém quiser fazer mais alguma pergunta aqui no nosso chat. Se não tiver mais perguntas, eu passo a palavra ao Zé Humberto para encerrar o call, mas de qualquer forma eu coloco aqui o Departamento de Relações com Investidores à disposição, caso surjam dúvidas no decorrer. Por favor, pode entrar em contato aqui com a gente, que a gente tem o maior prazer e interesse em responder para vocês. Zé, não tem mais nenhuma pergunta, então eu vou passar a palavra para você fazer o encerramento. Tá ótimo, obrigado, Isa. Bom, muito obrigado a todos por participar do nosso call de resultados. Foi um prazer, boa tarde. Boa tarde.